Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem travar uma batalha silenciosa contra desejos que o mundo celebra abertamente? A Bíblia fala sobre os escolhidos de Deus, não uma elite espiritual, mas aqueles que decidiram seguir um caminho diferente. Hoje, vamos desvendar 5 razões profundas pelas quais estes escolhidos enfrentam secretamente a luxúria, um dos mais poderosos inimigos da alma. Esta não é apenas uma luta contra pensamentos ou comportamentos, mas uma guerra espiritual com consequências eternas. Se você alguma vez se sentiu sozinho nesta batalha, este vídeo foi feito especialmente para você. Razão 1. O chamado à santidade. A primeira razão pela qual os escolhidos de Deus lutam secretamente contra a luxúria está enraizada no chamado à santidade. Este não é um conceito abstrato, mas um convite direto do próprio Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, encontramos um mandamento claro: sede santos, porque eu sou santo. Esta não é uma sugestão, mas um imperativo divino que ecoa através das eras. Quando olhamos para a palavra santo no original, descobrimos que significa separado ou consagrado. Os escolhidos entendem que foram separados do comum para um propósito extraordinário. A santidade não é sobre perfeição inatingível, mas sobre uma direção consistente. É como um navio que navega em direção a um destino específico, ocasionalmente desviado por ventos e correntes, mas sempre corrigindo seu curso. Paulo escreveu aos Tessalonicenses que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Aqui vemos claramente que a santidade está diretamente conectada ao controle dos desejos sexuais. Não é coincidência que Deus frequentemente use a metáfora do casamento para descrever seu relacionamento com seu povo. Em Efésios 5, Paulo compara o amor de Cristo pela igreja ao amor entre marido e mulher, puro, sacrificial e exclusivo. O chamado à santidade é tão central que Jesus eleva o padrão além das ações externas, chegando aos pensamentos internos. No Sermão do Monte, ele declara: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, versículo 28. Este padrão pode parecer impossível, mas revela a importância que Deus atribui à pureza do coração. Os escolhidos lutam contra a luxúria porque reconhecem que a santidade não é opcional, é o próprio DNA espiritual ao qual foram chamados. Como José, que fugiu das investidas da esposa de Potifar, exclamando: como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Gênesis 39, versículo 9. Eles compreendem que o pecado sexual não é apenas contra si mesmos ou outros, mas uma ofensa direta a Deus. E não é só isso. A santidade não é apenas ausência de mal, mas presença de bem. É um estado positivo de consagração, onde os pensamentos são deliberadamente direcionados para o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Filipenses 4, versículo 8. Quando a mente está ocupada com estas virtudes, naturalmente há menos espaço para pensamentos impuros. Os escolhidos vivem com a consciência de que foram comprados por alto preço, o sangue precioso de Jesus. Portanto, como Paulo ensina, devem glorificar a Deus com seu corpo e espírito. 1 Coríntios 6, versículo 20. É uma questão de gratidão e propósito, não apenas de regras e restrições. Razão 2. A luxúria como porta de entrada para outros pecados. A segunda razão pela qual os escolhidos lutam secretamente contra a luxúria é o reconhecimento de que este pecado raramente vem sozinho. Como um cavalo de Troia, a luxúria frequentemente abre as portas para uma legião de outros pecados. Tiago 1, versículos 14 e 15, revela esta progressão. Cada um é tentado pelo próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A história do rei Davi com Batseba é uma poderosa ilustração deste princípio. O que começou como um olhar luxurioso de um terraço real, rapidamente se transformou em adultério, mentira, manipulação
e, por fim, assassinato. Segundo Samuel 11. Davi, o homem segundo o coração de Deus, descobriu da maneira mais dura como a luxúria desencadeia uma cascata de pecados cada vez mais graves. Quando a luxúria se instala, ela distorce nosso pensamento. Sansão, dotado de força sobrenatural e consagrado a Deus desde o nascimento, repetidamente comprometeu seu chamado devido à luxúria. Juízes 16 narra como ele revelou o segredo de sua força a Dalila, apesar das óbvias traições anteriores. A luxúria havia comprometido seu discernimento, levando-o à cegueira espiritual antes mesmo de perder seus olhos físicos. Os escolhidos também reconhecem que a luxúria é frequentemente um sintoma de idolatria, colocando algo ou alguém acima de Deus. Paulo equipara a cobiça à idolatria em Colossenses 3, versículo 5. Quando desejamos algo ou alguém a ponto de desobedecer a Deus para obtê-lo, estabelecemos esse desejo como nosso Deus. Os profetas do Antigo Testamento constantemente comparavam a infidelidade espiritual de Israel à prostituição, mostrando a conexão intrínseca entre a luxúria e a adoração desviada. Além disso, a luxúria nunca se satisfaz. É como beber água salgada. Quanto mais se consome, mais sede se tem. Provérbios 27, versículo 20 diz: o Sheol e o Abadom nunca se fartam. Tão insaciáveis são os olhos do homem. Os escolhidos lutam contra a luxúria porque sabem que ceder uma vez não traz satisfação, apenas aumenta o apetite por mais transgressões. A luxúria também compromete relacionamentos. Salomão, com toda a sua sabedoria, adverte nos Provérbios sobre como o adultério destrói vidas e reputações. Em Provérbios 6, ele compara o adúltero a alguém que toma fogo no colo. Impossível não se queimar. Os escolhidos valorizam relacionamentos saudáveis, fundamentados na confiança e respeito mútuo, reconhecendo que a luxúria corrói estes fundamentos. Razão 3. A proteção do templo do Espírito Santo. A terceira razão pela qual os escolhidos lutam tão diligentemente contra a luxúria está fundamentada numa verdade revolucionária. Nossos corpos são templos do Espírito Santo. Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Esta revelação muda tudo. No Antigo Testamento, o templo era o lugar mais sagrado, onde a presença de Deus habitava. Qualquer profanação do templo era considerada uma ofensa gravíssima. Quando Jesus expulsou os vendilhões do templo com um chicote de cordas, ele demonstrou a intensidade com que Deus encara a santidade de sua habitação. Agora, sob a nova aliança, não temos um templo de pedra, mas nossos próprios corpos se tornaram a morada do Espírito de Deus. Os escolhidos entendem que seus corpos não são propriedade particular para usarem como bem entenderem. Eles foram literalmente comprados por bom preço, o sangue de Jesus. Isso cria uma responsabilidade sagrada de cuidado e honra. Seria impensável, dentro desta compreensão, usar o templo de Deus para atividades que o desonram. A luxúria não é apenas um desejo natural que saiu do controle. É uma afronta à presença divina que habita no crente. Paulo pergunta retoricamente: tomarei os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo nenhum. 1 Coríntios 6, versículo 15. Esta afirmação ilustra a incompatibilidade fundamental entre ser templo do Espírito Santo e entregar-se à impureza sexual. Além disso, os escolhidos compreendem que seus corpos não são meros recipientes temporários, mas parte integral de sua identidade eterna. A doutrina da ressurreição ensina que teremos corpos glorificados, transformados à semelhança do corpo ressurreto de Cristo. Como Paulo explica em 1 Coríntios 15, semeamos um corpo natural, mas colheremos um corpo espiritual. Esta continuidade entre o corpo atual e o ressurreto aumenta a responsabilidade de honrar o corpo presente. O Espírito Santo, habitando no crente, também produz frutos específicos, incluindo o domínio próprio, Gálatas 5, versículo 23.
os escolhidos reconhecem que ceder à luxúria não é apenas um fracasso pessoal, mas uma resistência à obra santificadora do Espírito. É como tentar simultaneamente aquecer e resfriar um cômodo, um esforço contraditório que desperdiça energia e não alcança nenhum dos objetivos. A imagem do templo também nos lembra que somos visíveis, tanto para Deus quanto para o mundo. Assim como o Templo de Jerusalém estava posicionado no ponto mais alto da cidade, servindo como testemunho visível, também o crente deve servir como um farol de pureza. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, ensinou Jesus em Mateus 5, versículo 16. Ei, você que está comigo até aqui, percebi que este assunto realmente toca em questões profundas da nossa caminhada com Deus. Se este conteúdo está falando ao seu coração, quero pedir que deixe um comentário compartilhando qual dessas 3 primeiras razões mais ressoou com você. Sua experiência pode encorajar alguém que está assistindo e se sentindo sozinho nessa batalha. Além disso, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito. Toque no botão de inscrição agora mesmo para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua vida espiritual. Vamos continuar com as próximas razões que são igualmente poderosas. Razão 4. A preservação do testemunho cristão. A 4ª razão pela qual os escolhidos lutam secretamente contra a luxúria relaciona-se ao impacto de suas vidas no mundo ao redor. Jesus chamou seus seguidores de sal da terra e luz do mundo em Mateus 5, versículos 13 a 16. Estas metáforas poderosas ilustram como os crentes devem exercer uma influência positiva e distintiva na sociedade. Quando o sal perde seu sabor ou quando a luz é escondida, seu propósito é frustrado. A credibilidade do testemunho cristão está intimamente ligada à integridade moral. Quando Davi pecou com Batseba, o profeta Natã lhe disse: por causa deste feito, deste ocasião, aos inimigos do Senhor de blasfemarem. Segundo Samuel 12, versículo 14. O pecado de um homem trouxe descrédito ao nome de Deus, uma consequência devastadora além do dano pessoal. Os escolhidos compreendem que vivem sob constante observação. Paulo exorta Timóteo a ser exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4, versículo 12. Este último atributo, pureza, é especialmente relevante na luta contra a luxúria. Em uma cultura saturada de sensualidade, a pureza sexual torna-se um poderoso contraponto, um sinal de contradição que provoca curiosidade e respeito. Pedro ecoa este princípio quando escreve aos cristãos dispersos pelo Império Romano: tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 2, versículo 12. Um comportamento distinto, especialmente na esfera da moralidade sexual, serve como testemunho silencioso, mas eloquente. Esta preocupação com o testemunho vai além da mera reputação pessoal. Os escolhidos reconhecem que representam a Cristo. São seus embaixadores, como Paulo afirma em 2 Coríntios 5, versículo 20. Um embaixador que desonra seu país pode causar danos diplomáticos significativos. Da mesma forma, um cristão que cede à luxúria arrisca desonrar o nome de Cristo perante o mundo. Jesus alertou sobre os perigos de causar tropeço aos pequeninos que creem nele, afirmando que seria melhor para tal pessoa ser jogada no mar com uma pedra de moinho ao pescoço. Mateus 18, versículo 6. Os escolhidos entendem que suas ações têm consequências além de si mesmos. Podem fortalecer ou enfraquecer a fé de outros, especialmente dos novos convertidos ou dos mais vulneráveis. Paulo compreendeu tão profundamente esta responsabilidade que declarou: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6, versículo 12. Esta autodisciplina voluntária procede do desejo de preservar não apenas a própria integridade, mas também a eficácia do Evangelho. Razão 5. A recompensa da pureza no plano eterno.
A quinta razão pela qual os escolhidos lutam secretamente contra a luxúria está ancorada na perspectiva eterna. Diferente da visão imediatista do mundo, eles entendem que há recompensas eternas para aqueles que perseveram na pureza. Como Moisés, escolheram antes ser maltratados com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo gozar dos prazeres do pecado, considerando o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Hebreus 11, versículos 25 e 26. Jesus ensinou claramente sobre a conexão entre pureza e recompensa quando declarou: "Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus." Mateus 5, versículo 8. Esta promessa extraordinária sugere que a pureza interna, incluindo a liberdade da luxúria, está diretamente ligada à nossa capacidade de perceber e experimentar a presença divina, tanto nesta vida quanto na eternidade. O Salmo 24 pergunta: "Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo?" A resposta vem imediatamente: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Os escolhidos entendem que a intimidade com Deus, o maior tesouro possível, está intrinsecamente conectada à pureza sexual. A luxúria cria uma barreira que obscurece nossa percepção espiritual como névoa em um espelho. Paulo fala de uma coroa incorruptível em 1 Coríntios 9, versículos 24 a 27, comparando a vida cristã a uma corrida atlética que exige disciplina rigorosa. Ele afirma: "Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado." Esta linguagem vigorosa demonstra o valor que Paulo atribuía às recompensas eternas, considerando-as dignas de qualquer sacrifício temporal. João, em sua primeira epístola, escreve: "O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre." 1 João 2, versículo 17. Esta perspectiva temporal transforma radicalmente como os escolhidos encaram a tentação. A luxúria oferece prazer momentâneo ao custo de consequências duradouras, enquanto a pureza pode exigir sacrifício temporário, mas produz frutos eternos. No livro de Apocalipse, Jesus promete aos vencedores de Tiatira, que resistiram a Jezabel e suas prostituições: "Ao vencedor que guardar as minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações." Apocalipse 2, versículo 26. Esta promessa de autoridade futura motiva os escolhidos a manterem-se firmes contra a luxúria, reconhecendo que a fidelidade presente determina a posição futura. Os escolhidos também compreendem que a pureza sexual não é apenas sobre evitar consequências negativas, mas sobre se qualificar para bênçãos positivas. Como José, que resistiu às investidas da esposa de Potifar e enfrentou a prisão injusta, mas posteriormente foi elevado à posição de governador do Egito. Aqueles que vencem a luxúria frequentemente descobrem que Deus transforma seu sofrimento em plataformas de influência e bênção. Estratégias bíblicas para vencer a luxúria. A palavra de Deus não apenas identifica o problema da luxúria, mas também oferece estratégias práticas para vencê-la. A primeira e mais crucial estratégia é encontrada no exemplo de José, que literalmente fugiu da tentação. Gênesis 39, versículo 12. Diferente de muitos que testam seus limites permanecendo em situações comprometedoras, José demonstrou sabedoria ao remover-se completamente da presença da tentação. Paulo ecoa este princípio em 1 Coríntios 6, versículo 18: "Fugir da prostituição." O verbo grego usado aqui, feugete, é um imperativo que denota a ação imediata e decisiva. Jó, um homem reconhecido por sua integridade, revelou outro princípio fundamental quando declarou: "Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, olharia eu para uma donzela?" Jó 31, versículo 1. Esta aliança com os olhos representa um compromisso preventivo de controlar o que permitimos entrar pela porta dos olhos. Jesus reforçou esta estratégia com uma linguagem hiperbólica: "Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti.
Mateus 5, versículo 29. Embora não literal, esta instrução enfatiza a seriedade com que devemos tratar as portas de entrada da tentação. Davi, após sua queda com Batseba, compreendeu a importância de guardar a mente, declarando: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Esta estratégia proativa de memorização e meditação na Escritura cria uma barreira interna contra a luxúria. Como Jesus demonstrou durante sua tentação no deserto, a palavra de Deus é uma arma eficaz contra os ataques do inimigo. Paulo oferece uma estratégia de substituição em Filipenses 4, versículo 8, instruindo os crentes a ocuparem suas mentes com o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Este princípio reconhece que não basta tentar não pensar em algo, é necessário substituir os pensamentos negativos com positivos. É como um jardineiro que não apenas arranca as ervas daninhas, mas planta flores em seu lugar. A prestação de contas é outra estratégia bíblica poderosa. Tiago 5, versículo 16, instrui: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Este princípio de transparência mútua remove o poder do segredo que frequentemente alimenta o ciclo da luxúria. Quando trazemos nossos pensamentos e lutas das trevas para a luz, eles perdem muito de seu poder sobre nós. Salomão adverte os jovens sobre a importância de manter-se longe do caminho da mulher imoral. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Provérbios 5, versículo 8. Esta estratégia preventiva de estabelecer limites claros continua extremamente relevante em nossos dias, especialmente quanto ao uso de tecnologia e mídia. Assim como os antigos evitavam certos bairros ou casas, os escolhidos de hoje estabelecem limites firmes quanto a quais sites visitam, quais programas assistem e quais situações sociais frequentam. A oração fervorosa é uma estratégia frequentemente negligenciada, mas profundamente bíblica. Jesus ensinou seus discípulos a orarem: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, versículo 13. Esta humilde dependência de Deus reconhece nossa vulnerabilidade e necessidade de ajuda divina. Paulo encorajou os crentes a orarem sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, mantendo um diálogo contínuo com Deus que fortalece nossa resistência espiritual. A disciplina física, embora frequentemente negligenciada nas discussões sobre luxúria, é uma estratégia bíblica importante. Paulo escreveu: trato duramente o meu corpo e o reduzo à servidão. 1 Coríntios 9, versículo 27. Este princípio reconhece a conexão entre o corpo e o espírito. Práticas como jejum, exercícios físicos regulares e padrões de sono saudáveis podem fortalecer nossa capacidade de resistir à tentação. O corpo bem disciplinado torna-se aliado, não inimigo, na batalha contra a luxúria. O poder da adoração como estratégia contra a luxúria é exemplificado por Davi, que declarou: tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita, delícias perpetuamente. Salmo 16, versículo 11. Quando experimentamos a presença de Deus através da adoração genuína, os prazeres inferiores perdem seu apelo. É como alguém que, tendo experimentado o banquete real, não se sente mais atraído pelas migalhas à beira da estrada. Uma estratégia prática encontrada em Provérbios 5 é o cultivo de intimidade matrimonial saudável. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, que os seus seios te fartem em todo o tempo, e pelo seu amor sejas encantado perpetuamente. Versículos 18 e 19. Paulo reforça este princípio em 1 Coríntios 7, versículo 5, advertindo os cônjuges a não se privarem um ao outro, senão por mútuo consentimento e por algum tempo, para evitar a tentação. O casamento, designado por Deus, proporciona um contexto legítimo para a expressão da sexualidade humana. A renovação da mente
mencionada por Paulo em Romanos 12, versículo 2, é talvez a estratégia mais transformadora contra a luxúria. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esta transformação não é instantânea, mas um processo contínuo de realinhamento dos nossos pensamentos com a verdade de Deus. Envolve desaprender padrões mundanos de pensamento e adotar a mentalidade de Cristo. O poder do Espírito Santo é indispensável nesta batalha. Paulo ensina em Gálatas 5, versículo 16: Andai pelo Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esta dependência, momento a momento do Espírito de Deus, reconhece que a vitória sobre a luxúria não é alcançada principalmente por força de vontade humana, mas pela submissão ao poder transformador do Espírito que habita em nós. Testemunhos bíblicos: os que venceram e os que caíram. A Bíblia não esconde as lutas de seus personagens com a luxúria, oferecendo tanto exemplos inspiradores de vitória, quanto solenes advertências de queda. Estes testemunhos reais fornecem lições inestimáveis para os escolhidos que enfrentam batalhas semelhantes hoje. José destaca-se como um exemplo extraordinário de vitória sobre a luxúria. Jovem, atraente e longe de casa, ele enfrentou tentações persistentes da esposa de Potifar. Sua resposta é memorável: como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Gênesis 39, versículo 9. 3 elementos cruciais emergem de sua vitória: consciência da presença de Deus, reconhecimento da seriedade do pecado sexual e ação decisiva de fuga. A recompensa de José por sua integridade foi significativa. Embora inicialmente tenha sofrido injustamente, Deus eventualmente o elevou a uma posição de honra e influência inimaginável. Daniel e seus amigos exemplificam o poder da decisão prévia. Daniel resolveu firmemente não contaminar-se. Daniel 1, versículo 8. Esta resolução antecipada, tomada antes do confronto com a tentação, estabeleceu um padrão de pureza que sustentou Daniel durante toda a sua vida. Os jovens que decidem antecipadamente seus limites e compromissos morais estão melhor posicionados para resistir quando a tentação inevitavelmente chegar. Boaz, no livro de Ruth, demonstra respeito exemplar e autocontrole, mesmo em circunstâncias que poderiam facilmente ter sido mal interpretadas. Quando Ruth se deitou a seus pés na eira durante a noite, uma situação potencialmente comprometedora, Boaz protegeu sua reputação e tratou-a com absoluto respeito, seguindo os protocolos culturais apropriados e honrando a lei de Deus. Ruth 3. Seu testemunho ilustra como a integridade sexual pode florescer, mesmo em situações ambíguas. Por outro lado, a Bíblia apresenta advertências solenes através daqueles que caíram. Sansão serve como um dos exemplos mais trágicos. Dotado de força sobrenatural e chamado desde o nascimento para um propósito divino, Sansão repetidamente comprometeu sua consagração através de escolhas moralmente questionáveis. Sua fascinação por mulheres filisteias, culminando em seu envolvimento com Dalila, eventualmente levou à sua captura, cegueira e morte prematura. Juízes 16. Sua vida ilustra como mesmo os mais dotados espiritualmente não estão imunes à destruição causada pela luxúria descontrolada. Davi, o homem segundo o coração de Deus, fornece talvez o exemplo mais impactante de queda. Segundo Samuel 11 narra como um momento de ociosidade levou a um olhar lascivo, que progrediu para o adultério e culminou em assassinato. As consequências de seu pecado foram devastadoras: morte do filho nascido daquela união, violência e rebelião em sua própria família e dano permanente ao seu testemunho. No entanto, a história de Davi também oferece esperança através de seu genuíno arrependimento, registrado no Salmo 51, onde ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A queda de Salomão apresenta uma advertência particularmente relevante. Apesar de sua incomparável sabedoria, Salomão permitiu que seu coração fosse desviado por suas muitas esposas e concubinas. 1 Reis 11.
o homem que escreveu os sábios conselhos de Provérbios sobre evitar a mulher adúltera, eventualmente viu seu próprio coração afastado de Deus. Sua vida ilustra a verdade de que o conhecimento intelectual, sem obediência prática, é insuficiente para proteger contra a luxúria. Os sacerdotes Hofni e Finéias fornecem um exemplo assustador de como a imoralidade sexual entre líderes espirituais traz julgamento severo. 1 Samuel 2 descreve como eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Este abuso de posição e autoridade para a exploração sexual resultou em julgamento divino sobre eles e toda a casa de Eli. Seu exemplo ressoa com advertências contemporâneas sobre os perigos da imoralidade no ministério. O caso dos israelitas em Sitim, Números 25, demonstra como a imoralidade sexual frequentemente está entrelaçada com a idolatria. Seduzidos pelas mulheres moabitas, os homens de Israel participaram não apenas da imoralidade sexual, mas também da adoração a Baal Peor. A consequência foi uma praga que matou 24 mil pessoas. Este incidente revelador ilustra como a luxúria pode servir de porta de entrada para um colapso espiritual mais amplo, afastando os escolhidos do Deus verdadeiro para falsos ídolos que prometem satisfação, mas entregam destruição. O Novo Testamento também oferece exemplos importantes. A igreja de Corinto enfrentava sérios problemas de imoralidade sexual, incluindo um caso de incesto que estava sendo tolerado na congregação. 1 Coríntios 5. A resposta firme de Paulo demonstra que a graça de Deus, embora abrangente, não significa permissividade. Ele instruiu a igreja a remover o ofensor da comunhão, reconhecendo que a tolerância com o pecado sexual contamina toda a comunidade. Por outro lado, vemos exemplos inspiradores como Timóteo, a quem Paulo exortou a ser exemplo na pureza. 1 Timóteo 4, versículo 12. Em uma cultura greco-romana conhecida por sua permissividade sexual, Timóteo representava um contraste radical, demonstrando que é possível manter a pureza mesmo em ambientes hostis a tais valores. A transformação da mulher samaritana, João 4, apresenta um testemunho poderoso de como o encontro com Jesus pode libertar alguém de um padrão de relacionamentos rompidos e imoralidade. Após Jesus gentilmente expor sua situação, tendo tido 5 maridos e vivendo com um homem que não era seu marido, ela experimentou uma transformação tão profunda que imediatamente se tornou evangelista em sua cidade. Paulo compartilha sua própria luta em Romanos 7, descrevendo o conflito interior entre desejar fazer o bem e ser atraído para o que sabe ser errado. Esta honestidade crua oferece consolo aos escolhidos, que por vezes se sentem desencorajados em sua batalha contra a luxúria, lembrando-os de que mesmo o grande apóstolo enfrentava conflitos internos. Mais importante, ele aponta para a solução. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7, versículo 25. A mulher surpreendida em adultério, João 8, ilustra a delicada tensão entre a justiça divina e a misericórdia. A resposta de Jesus, nem eu te condeno, vai e não peques mais, oferece tanto perdão quanto o chamado à transformação. Para os escolhidos que caíram, esta narrativa oferece esperança de restauração. Simultaneamente, o claro mandamento de não pecar mais estabelece a expectativa de uma vida transformada. Ao chegarmos ao final desta jornada, sobre as 5 razões pelas quais os escolhidos secretamente lutam contra a luxúria, é importante reconhecer que esta batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades das trevas. Efésios 6, versículo 12. A luxúria não é meramente um desafio psicológico ou biológico, mas uma batalha espiritual com implicações eternas. Recapitulando, vimos que os escolhidos lutam contra a luxúria primeiramente por causa do chamado à santidade, um chamado intrínseco à sua identidade como separados para Deus. Em segundo lugar, eles reconhecem a luxúria
como porta de entrada para outros pecados, uma primeira peça de dominó que, uma vez derrubada, frequentemente desencadeia uma cascata de transgressões cada vez mais graves. Em terceiro lugar, os escolhidos entendem seus corpos como templos do Espírito Santo, habitações sagradas que devem ser mantidas puras para honrar seu divino residente. A quarta razão envolve a preservação do testemunho cristão, reconhecendo que a credibilidade da mensagem está intrinsecamente ligada à integridade do mensageiro. Finalmente, os escolhidos perseveram na pureza pela perspectiva eterna, compreendendo que as recompensas futuras superam infinitamente os prazeres momentâneos do pecado. A boa notícia é que ninguém precisa lutar sozinho. Hebreus 4, versículo 15, nos lembra que temos um sumo sacerdote que foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus não apenas entende nossas lutas, mas oferece a graça e o poder para superá-las. Como Paulo testemunhou, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Para aqueles que já caíram, 1 João 1, versículo 9, oferece esperança transformadora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus é suficiente para limpar qualquer mancha, não importa quão profunda ou persistente. A graça não apenas perdoa, mas também capacita para uma vida de pureza renovada. Se você tem lutado em silêncio, saiba que não está sozinho. Milhões de escolhidos através das eras têm enfrentado e vencido esta mesma batalha. Como Elias foi encorajado a saber que Deus havia preservado 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal, 1 Reis 19, versículo 18, você também faz parte de uma comunidade muito maior de fiéis do que imagina. A vitória sobre a luxúria não é alcançada principalmente por força de vontade, mas pela transformação do desejo. À medida que experimentamos a beleza e satisfação de um relacionamento íntimo com Deus, os prazeres inferiores gradualmente perdem seu poder sobre nós. Como C.S. Lewis observou, o problema não é que nossos desejos são fortes demais, mas que são fracos demais. Estamos nos contentando com prazer insuficiente quando uma alegria infinita nos é oferecida. Permita-me terminar com um convite. Se este vídeo tocou seu coração e você deseja crescer na pureza e integridade, tome estes 3 passos práticos. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que seria beneficiado por esta mensagem. A vitória espiritual raramente vem em isolamento, e seu ato de compartilhar pode ser exatamente o encorajamento que alguém precisa para começar sua própria jornada de libertação. Inscreva-se neste canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que fortalecerão sua vida espiritual. Estamos construindo uma comunidade de crentes comprometidos com a verdade bíblica e crescimento autêntico. Comprometa-se a aplicar pelo menos uma das estratégias bíblicas que discutimos hoje. Lembre-se, o conhecimento sem aplicação não produz transformação. Como Tiago adverte, devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1, versículo 22. Que o Deus de toda a graça que nos chamou para sua eterna glória em Cristo, depois de havermos sofrido um pouco, nos aperfeiçoe, confirme, fortaleça e estabeleça. 1 Pedro 5, versículo 10. À medida que continuamos esta batalha secreta, podemos confiar que aquele que começou a boa obra em nós a completará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, versículo 6.